Fala pessoal, então vamos começar aqui com o estudo das pirâmides dentro da geometria espacial e observem que essas questões que terminam com uma pontinha afilada aqui, com um vértice, que a gente chama de pirâmide, até mesmo os cones, tá? A gente tem um conezinho, elas são um pouquinho mais chatinhas do que as figurinhas que servem de banquinho, como é o caso dos cilindros e dos prismas, tá? Lembrando que os prismas são aquelas figuras que têm duas bases paralelas, tá? Então aqui a gente tem um prisma hexagonal, tem duas bases paralelas, é um prisma. Agora, se eu tenho aqui uma pontinha aqui, ó, chamada de vértice, que é o nosso primeiro elemento aqui, a gente tem as pirâmides. Então, a quantidade de arestas da base vai definir que tipo de pirâmide é. Por exemplo, aqui eu tenho 4 arestas na base, então essa é uma pirâmide quadrangular. Aqui nesse desenho eu tenho a mesma coisa, uma pirâmide com 4 arestas, pirâmide quadrangular. Pode ser ela regular ou não. A regularidade vem daquele mesmo detalhe dos prismas, né? Quando é que ela é regular? Quando as arestas da base são iguais, né? Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos aqui um hexágono aqui na base. Então aqui eu tenho uma pirâmide hexagonal. Ah, mas as arestas são todas iguais, então é uma pirâmide hexagonal. Ah, essa aresta da base aqui é diferente dessa, então não é regular, tá? Então essa é a ideia principal dos conceitos. A base, gente, é exatamente a figurinha que a gente já estudou na geometria plana. Aqui nós temos um quadrado, se for regular é um quadrado, se for triangular, regular é um triângulo equilátero, né? A gente tem aquelas formulazinhas que a gente já estudou, então é importante a gente saber as formulazinhas da plana, porque nós vamos usar todas elas aqui. A gente tem então o semiperímetro da base, aqui ele é importante. Por exemplo, o que é o semiperímetro? Vocês estão lembrados do perímetro, né? O 2P. O semiperímetro é metade, né? Esse aqui é o semiperímetro, que é metade do perímetro. O perímetro era o quê? Era a soma de todas as arestas da base, de todos os lados, de todas as arestas da base, tá? Tinha que ser o quê? Da base, tá, gente? Da base, certo? Muito bem. Agora, se eu estou falando do semiperímetro, é a metade, então eu vou ter que dividir tudo isso aqui por 2, beleza? Então, por exemplo, se aqui é L, tá? Certo? Aqui é L, o nosso 2P vai ser 4 L's, certo? Muito bem. E o nosso P vai ser quanto? Vai ser 2 L's, vai ser metade. O detalhe é que, se aqui, por exemplo, é 3, então o 2P vai ser 3, mais 3, mais 3, mais 3, vai ser 12, 4 vezes 3. Agora, o nosso semiperímetro vai ser 2 vezes 3, que dá 6. Então, o semiperímetro é sempre, lembrando, é de acordo com a base, não tem nada a ver com a soma das arestas laterais aqui, que é uma dos nossos elementos, tá? Bem, primeira coisa a gente vai falar sobre as faces laterais. As faces laterais, observem que eu tenho sempre uma quantidade de triângulos isósceles. Aquele triângulo isósceles é aquele que tem dois lados iguais, tá? E um diferente. Então, a gente tem aqui uma base quadrangular, certo? Porque a gente tem 4 lados, então a gente vai ter 4 faces triangulares. Essas faces triangulares a gente chama de faces laterais. Faces laterais, então, são esses triângulos que são formados aqui. Nós temos um triângulo na frente. Vejam que a gente tem um triângulo aqui, ó, do ladinho. Um outro triângulo que já é formado por essas duas linhas pontilhadas aqui, ó, certo? Aqui vem aqui. E um outro triângulo lá no fundo, ó, que a gente visualiza assim. Beleza, então a gente também tem a soma dos ângulos das faces. A gente já estudou em polígonos, né? A soma dos ângulos internos de um polígono, né? Que era n menos 2 vezes 180. Aqui nós vamos ter uma questãozinha especial para a gente entender que a gente tem a soma dos ângulos internos de todas essas figurinhas aqui. Então, se eu tenho 4 triângulos aqui, mais um quadrado na base, eu tenho que somar todos os ângulos aqui, né? No caso do triângulo seria 180, né? Mais outro triângulo aqui mais 180, mais outro triângulo 180, mais 180, mais 360 aqui da base. Então tem uma formulazinha que depois a gente vai estudar isso nas questões, tá? Que é simplesmente o número de vértices menos 2 vezes 180, vezes 360. 180 é lá para os polígonos, tá? N menos 2 vezes 180. Aqui nós estamos falando de uma figura da espacial. Nós temos 3 dimensões. Nós estávamos trabalhando com 2 dimensões, um quadrado tem 2 dimensões, tem altura e largura, e aqui nós temos comprimento, altura e largura, então uma terceira dimensão. Bem, então vamos lá para outra figurinha, tá, gente? Eu nem ia colocar a fórmula aqui, mas eu já estou adiantando para vocês. Depois nas questões a gente vai ver isso aqui. E essa formulazinha ela é bem importante, porque ela nos ajuda a... Se eu te dou os ângulos, a soma dos ângulos internos, por exemplo, eu posso saber que tipo de pirâmide eu tenho. Se ela é uma pirâmide, sei lá, hexaédrica, enfim.
Aresta lateral. Aresta lateral a gente vai chamar aqui de Azinho, né? É o meu Azinho aqui, ó. Tá? Ela é essa aresta aqui, ó. Essa medida aqui, essa medida aqui, essa aqui são 4 arestas laterais. Então eu chamo de Azinho essa medida aqui, tá? Depois a gente tem a aresta da base, tá? A aresta da base, a base é esse quadrado aqui, nessa figura, né? Então a gente chama isso aqui de L, tá, gente? Nosso Lzinho. Lzinho. Agora vem esses 3 elementos aqui, que são 3 elementos fundamentais, porque daqui sai muita coisa, tá? As questões saem quase tudo daqui. Apótema da pirâmide. Observem que tem esse tal de G aqui, tá, gente? Esse G, muita gente vai achar que é a geratriz. Então, cuidado, porque só tem geratriz figuras de base circular. Cilindros têm geratriz. Cones têm geratriz, tá? Nós estamos nas pirâmides. E esse G aqui é a chamada apótema da pirâmide, tá? Então, vamos lá. Esse nosso G aqui é a apótema da pirâmide, o G, tá? Porque nas pirâmides nós temos 2 apótemas. Nós temos a apótema da pirâmide e nós temos a apótema da base. Essa apótema da base a gente já estudou cansavelmente lá na geometria plana, onde a gente estudou a apótema da pirâmide triangular regular, o APzinho, era 1/3 da altura, que dava L raiz de 3 sobre 6, assim por diante, né? L raiz de 3 sobre 2 era a altura, é dividida por 3, a gente já estudou isso, tá, gente? A apótema do quadrado é metade do lado, a apótema do hexágono é a altura do triângulo equilátero, então L raiz de 3 sobre 2, enfim. Isso aqui é bom dar uma revisada, mas eu vou abordar isso aqui, nós vamos fazer uma revisão aqui dentro dessa estrutura logo quando a gente estudar as fórmulas. Então a gente tem a apótema da base, a apótema da pirâmide e a altura. E vejam que aqui eu formo um triângulo retângulo, onde esse meu G aqui é o quê? É a hipotenusa. Então eu posso colocar aqui que G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais AP ao quadrado, tá? Então vejam que aqui eu tenho uma formulazinha, certo? Formado por essa estrutura aqui. Então a altura da pirâmide é o meu H, a apótema da base é o meu AP. Tá? Bom, gente, voltando aqui, nós precisamos entender as fórmulas de todas as figuras que são piramidais, tá? A gente tem um grupinho que são especiais, que não estão aqui, e um grupo de mais especiais ainda, que são as chamadas pirâmides regulares. Nós vamos ver logo em seguida aquelas pirâmides que a gente chama de especiais, tá? Bem, primeiramente a gente precisa entender o seguinte: as pirâmides regulares, eu já falei, que tem todas as arestas da base iguais. Então, se eu estou falando aqui de uma pirâmide triangular regular, é porque essa aresta aqui é L, essa aresta aqui é L, essa aresta aqui é L. Então, a gente já viu que a área da base, né, é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Por quê? Porque a gente tem aqui um triângulo equilátero na base, né? Se aqui é uma pirâmide quadrangular, a base é um quadrado. Se é regular, né? Se é regular, nós estamos falando de quadrangular regular. Se a área é um quadrado, aqui é L, aqui é L, aqui é L, enfim. Então a área da base aqui tem que ser o quê? L ao quadrado, quadrado. E aqui, gente, se nós estamos falando de uma pirâmide hexagonal regular, a área da base a gente já viu que isso aqui é um triângulo, é um hexágono, e todo hexágono tem área 6 vezes iguais a essa aqui. Nós temos 6 triângulos equiláteros. Imagina que aqui esse verdinho aqui, gente, é L, aqui também vai ser L, ó. Esse verdinho aqui tudo é L, tá? Então, L, 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 um triângulo equilátero, nós temos 6 triângulos. Se vocês traçarem desse vértice aqui, 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 vocês vão ver que lá dentro tem 6. Então, eu tenho 6 triângulos equiláteros. Se a área de um L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, a área da base, então, aqui é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4 vezes 6. Beleza, então já vimos a área da base. Outro detalhe importante, gente, que é o seguinte: a gente precisa entender que a gente tem aquela famosa relação, onde a gente tem aqui, ó, gente, ó, essa figurinha aqui tem uma altura, né? Tem uma apótema aqui e tem uma apótema da pirâmide, que a gente chama de G, que vem aqui, ó, né? Então, como aqui é 90 graus, o meu G ao quadrado, ó, fica igual ao AP ao quadrado mais H ao quadrado. E essa fórmula aqui a gente usa para todas as pirâmides, tá, gente? Quando eu fizer esse símbolo, esse circular aqui é para todas as pirâmides. Vou até botar um asterisco aqui, ó, asterisco para todas, tá? Outro detalhe é o seguinte: quem é a minha apótema da base aqui, ó? Se isso aqui é um triângulo equilátero, 1, 2, 3 lados iguais, a
apótema da base aqui vai ser L raiz de 3 sobre 6. É obrigatório a aula de geometria plana, tá, gente? Vocês já viram que existe um triângulo equilátero, essa altura aqui toda é L raiz de 3 sobre 2, né? A altura dessa face da base aqui, né, desse chão, é L raiz de 3 sobre 2, já vimos isso. Eu divido isso aqui por 3 e já eu chego aqui. Então, essa apótema aqui é exclusiva daqui. Então, a primeira coisa que eu faço é calcular a apótema da base. Depois a gente vai para a apótema G da pirâmide. Aqui, gente, ó, eu tenho uma estrutura onde está bem desenhado aqui, aparece bem o meu G aqui, a minha apótema aqui e o meu H aqui, né? Então a gente já viu isso. Só que a minha apótema aqui, desse caso aqui, vai ser metade do lado, porque eu tenho um quadrado aqui, né? Então se eu dobrar aqui, eu vou ter o lado, ó. Então aqui é lado sobre 2, aqui é lado sobre 2. Então a minha apótema vai ser lado sobre 2. Da regular, a apótema é sempre isso aqui. E aí, achei a minha apótema, venho para cá e acho meu G, que tá aqui, ó, tá? Beleza. Aqui, a minha apótema é essa figura aqui, eu tenho a minha H, ó, a minha apótema é essa área, essa medida aqui que liga aqui o centro aqui de massa da figura hexagonal até o ponto médio aqui de uma das arestas. Então, a minha apótema vai estar bem aqui, ó, tá? Essa linha vermelha que tá aqui, ó. Então, essa apótema, sendo a minha linha vermelha, gente, ela é a altura do triângulo equilátero. Se é a altura do triângulo equilátero, ele é raiz 3 sobre 2, tá? Então, essas apótemas eu preciso decorar, tá? Então, essa aqui é a apótema do quadrangular, tá? Essa aqui é a apótema, então, do meu prisma triangular, e regular, evidente, do equilátero, né? E essa minha apótema aqui é do meu prisma hexagonal. Muito bem. Agora, vejam só. Tem mais coisas que são importantes. Como é que eu calculo, por exemplo, a área lateral? A área lateral, memorizem aqui, gente, é o P vezes o G, tá? Essa formazinha eu uso para todas elas. Ao invés de a gente ficar calculando, gente, a área de cada triângulo, de cada face aqui, ó, e multiplicar, por exemplo, se eu posso calcular, vamos imaginar esse triângulo ossos aqui, tá? Ele tem uma base aqui e tem uma aresta lateral, e tem uma altura dele aqui, que é meu G. Então eu posso fazer o quê? Eu posso pegar esse lado aqui, né, base, vezes a altura, que é o G, tá? Dividir por 2, eu vou ter a área desse triângulo. Aí eu vou calcular a área de um dos triângulos isósceles. Como eu tenho 4, eu multiplico por 4. Ao invés de ficar fazendo tudo isso, eu uso essa formulazinha aqui. Essa formulazinha é um atalho. Eu pego o semiperímetro, que é 2 L's aqui, que é L mais L mais L mais L é o perímetro inteiro. O semiperímetro é metade, a gente já viu, vezes a minha apótema da pirâmide. E aí eu tenho minha área lateral. Memorizem essa fórmula que ela é muito legal. E a gente calcula rapidamente. Pega o 2L, multiplica pelo G, pronto. Por isso que eu digo, tem que calcular primeiro a minha apótema da minha pirâmide. Depois eu vou para a apótema, desculpa, tem que calcular primeiro a apótema da base, tá? Essa aqui é a apótema da base, certo? Essa aqui é da base, ó, tá? Essa aqui é da base, tá? Sempre lembrando, eu sempre tenho que calcular a apótema da base primeiro, beleza? Depois que eu calculei a apótema da base, eu vou para o meu G, que está aqui. Então, asterisco, porque eu uso em todas. Obrigatoriamente, a área total, tá? A área total é a área lateral mais uma tampa, mais uma base, mais uma área da base. Então, essa aqui também é para todas. A área lateral, que é essa aqui, são todos os triângulos, né, isósceles. Então aqui eu tenho 3 triângulos isósceles, somo as áreas de todos os 3. Aqui eu tenho 4, somo as áreas de todos os 3, vai dar a área lateral, tá? Que é o AL, tá? Então vamos lá, AL é a área lateral, AT é a área total, certo? E V é o nosso volume. O que seria, qual o volume de cada figura? Nós temos assim, gente, ó, se vocês fossem colocar, por exemplo, água, tá? Essas figurinhas aqui foram ter esses buraquinhos, muita gente pergunta por que esses buraquinhos? Eu posso botar água, mas que ninguém vai levar água para dentro de uma sala de aula para fazer sujeira, né? Mas beleza. Mas se vocês colocassem água numa figura que tem a mesma base, tá? A base aqui é hexagonal, a base é a mesma, e a mesma altura, tá? Base hexagonal, alturas iguais, eu teria que colocar aqui encher 3 vezes essa figurinha e colocando aqui. Eu coloco uma vez aqui, eixo, coloco outra vez, eixo, coloco outra vez, eixo. Então eu teria que
colocar três volumes aqui para encher uma aí dessas aqui. Ou seja, se o volume de um prisma é a área da base vezes a altura, obrigatoriamente o volume de uma pirâmide é a área da base vezes a altura por 3. É a terça parte do volume de um prisma, tá bom? Então, essas 4 formulazinhas aqui eu uso para todas as pirâmides, tá? Todas as pirâmides, não importa qual, tá? Pode ser regular ou não, eu uso para todas. Bom, agora nós vamos falar sobre essas figurinhas especiais aqui. A primeira delas é o chamado tetraedro regular, ou tetraedro mais comum, tá? Bem, o tetraedro, gente, tetra é 4, edro é face, então nós temos 4 edros, 4 faces idênticas a um triângulo equilátero, tá? Essa aresta aqui, que é a aresta da base, é exatamente igual à aresta lateral. Então, como todas as arestas são iguais, nós temos aqui 1, 2, 3 arestas em cima, aqui laterais, e 3 arestas embaixo. Vejam que esses 4 triângulos aqui formados é um triângulo equilátero, então fica muito fácil de fazer, usar as fórmulas aqui. Bem, a gente pode usar aquelas fórmulas, a área lateral é o P vezes o G, aí eu calculo o semiperímetro aqui, multiplico pela apótema da pirâmide, área total, área lateral mais área... Posso fazer tudo isso, mas existem formas especiais para essas figuras especiais. Então, observem só. Se isso aqui é um tetraedro, e aqui, esse edro aqui de baixo, essa face do chão aqui é um triângulo equilátero, então a área da base tem que ser a área de um triângulo equilátero, que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Como área lateral, tá? São 3 triângulos equiláteros, são 3 triângulos, tá? 3 faces triangulares que agora não são isósceles, são equiláteras, tá? Então, aqui eu vou multiplicar por 3. 3 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E a área total são 4, porque além dos 3 laterais, eu tenho um idêntico aqui, que é a base, que é o chão, que também é equilátero. Triângulo equilátero, então eu tenho 4 vezes a área de 1. Então, 4 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E o volume desse tetraedro, gente, o volume eu posso fazer a área da base vezes a altura dividido por 3, que nem a gente fez lá, né? Para chegar nessa forma e dar um trabalhão. Então não há necessidade disso, tá, gente? Não há necessidade, porque normalmente eles não te dão a altura disso aqui. E aí tu tem que sair atrás do G, tem que sair atrás do H, da apótema da base. É complicado, né? Então para que fazer isso se a gente tem uma formulazinha, a gente tem um atalho? Por isso que eu gosto de fórmulas, gente. L ao cubo, raiz de 2 sobre 12, tá? Essa fórmula ela é especial para o tetraedro. Só vai usar lá, nesse caso. Como essas questões de tetraedro caem muito, vale a pena estudar, tá? Vale a pena memorizar. Essas 3 aqui fica fácil de a gente memorizar. O problema é essa aqui. Então, sempre lembre, essa aqui ela só vai valer para o tetraedro. Inclusive, essa figurinha chamada octaedro tem um volume que, na realidade, não é similar a essa ideia que no octaedro regular a gente tem 4 triângulos equiláteros nas faces laterais e 4 embaixo. Então, evidentemente, no octaedro regular a gente teria assim, ó, a área total, gente, tá? Vai ser 1, 2, 3, ó, são 4 em cima e 4 embaixo. Então é 8 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Já que a gente tem aqui um triângulo equilátero aqui, aqui então tem 4 em cima e 4 embaixo. Só que o nosso volume, gente, é um volume especial. Poderia ser calculado a partir da pirâmide quadrangular. Eu calculo aqui o volume dessa pirâmidezinha quadrangular em cima aqui, multiplico por 2, e aí eu vou ter então o volume do octaedro. Dá para fazer assim. Mas se vocês quiserem um atalho para o volume do octaedro regular, então vai ser L ao cubo raiz de 2 sobre 3, tá? Aí não é sobre 2, tá? Porque a gente não tem um hexaedro, a gente não tem um triangular aqui e um triangular embaixo, tá? Uma base, nós temos aqui, ó, observem só, nós temos 4 faces triangulares equiláteras aqui. Aqui eu tenho 3. Se eu tivesse um hexaedro, aí eu pegaria esse e multiplicaria por 2, esse volume multiplicaria por 2. Porque eu tenho 3 triângulos equiláteros em cima e 3 embaixo, aí eu teria um hexaedro regular, tá? Bem, é evidente que a gente teria que ter uma ideia, tá, bem clara do que a gente está fazendo, tá? Olha só, a área total, isso aqui tem que ser triângulos equiláteros, porque eu posso ter um octaedro não regular, então aqui eu teria, por exemplo, as arestas laterais seriam
as faces laterais seriam isósceles, tá? Não seriam equiláteras. Aí eu não posso usar essa fórmula aqui. Então tem que ter ideia do que eu estou fazendo. Bem, agora nós vamos ver essa figurinha aqui que a gente chama de tronco. O tronco simplesmente é uma parte da minha pirâmide. Nós vamos ter um capítulo especial de troncos, onde a gente vai falar de tronco de cone, junto com tronco de pirâmide também, vai ser mais adiante, tá? Aqui eu só quero dar uma ideia para vocês bem fácil de entender. O tronco, então, seria essa parte aqui que está toda ela pontilhada, com partes laranjas aqui, tá? Então, daria para a gente fazer um banquinho de um tronco, né? Aqui, então, eu vou excluir essa pirâmide de cima, que tem uma pirâmidezinha em cima aqui formada. Então, por exemplo, se eu quero saber o volume do tronco, gente, o volume do tronco é muito fácil. Qual seria o volume do tronco? Eu pego o volume da pirâmide grande, tá? Da grande, e desconto da pequena, tá? Eu vou pegar o volume total aqui da grandona e excluo essa aqui, e aí eu vou ter o volume do tronco. Fica muito fácil. Mas a gente vai ter uma fórmula especial mais adiante nos capítulos posteriores. Bom, primeiramente a gente tem que entender o seguinte. Vamos imaginar, tá? Que essa altura aqui da minha pirâmide, tá? Grandona aqui, ela tem uma altura aqui que eu vou chamar de H, tá? Vamos colocar aqui a altura da pirâmide aqui, tá? Da grandona. Vamos supor que da pequenininha, vamos imaginar que essa pirâmide pequenininha aqui seja metade. Seria H sobre 2, metade da altura aqui, tá? Qual seria a relação dos volumes para essa altura aqui? De uma forma muito simples, tá? Observem que se a gente pega aqui, ó, o volume da pirâmide grande aqui, dividido pelo volume da pirâmide pequena, tá? Vai ser exatamente o quê? Há uma relação, tá? Tudo é proporcional. A Hzão da pirâmide grande aqui por Hzinho, né? Por Hzinho. Bom, mas tem uma ideia. Como a gente fala aqui em altura a gente está falando em centímetros, metros, né? E volume a gente está falando em centímetros cúbicos, metros cúbicos. Então essa grandeza está elevada ao cubo. Então olhem só o que eu faço. Ó, eu faço isso aqui, ó. Eu elevo ao cubo. Então na hora que eu vou dividir, há uma relação aqui, ó. O volume da pirâmide grande para o volume da pirâmide pequena vai ser igual ao quê? Eu vou conservar essa aqui, ó, e multiplicar por essa invertida, ó. E elevar ao cubo. Se eu cortar aqui, então o volume da pirâmide grande é igual ao volume da pequena vezes aqui 2 ao cubo, que é 8. Então esse volume aqui, gente, ó, esse volume grandão aqui é 8 vezes maior do que esse aqui. Então vamos supor, se eu tivesse um volume V aqui, ó, tá? Vamos botar uma outra cor aqui para vocês entenderem. Se eu tivesse um volume V aqui, tá? Do pequenininho, tá? Esse volume aqui, ó, da grandona aqui seria 7V. Ou melhor, o volume do tronco seria 7V. Por quê? Porque a gente tem 7V aqui mais V aqui dá 8V, tá? Então eu tenho V pequenininho mais 7V do tronco vai dar os 8V da pirâmide, tá? Já que o volume grande é igual ao volume pequeno vezes 8. Então se eu estou multiplicando isso aqui por 8, existe uma relação. Então aqui é V e o volume do tronco é 7V. Então se eu achar o volume da pequenininha aqui, eu posso multiplicar por 7 e achar o volume do tronco. Também uma outra ideia interessante. Agora, vejam que eu posso ter relações de áreas também, tá? Se eu tenho aqui, por exemplo, uma área grande aqui, ó, e uma área pequena aqui, ó, tá? Eu posso relacionar a área grande pela área pequena. Aí, vamos imaginar que eu tenho uma aresta L aqui e uma aresta Lzinha aqui, tá? Então, eu vou colocar uma aresta grande aqui e a aresta pequena aqui. Da mesma forma, se eu tenho, por exemplo, ó, o L sendo metros ou centímetros, e aqui sendo metros quadrados, centímetros quadrados, então eu tenho que elevar ao quadrado aqui. Então essas relações aqui de tronco a gente usa demais em pirâmides, tá bom? Bom, pessoal, na próxima aula nós vamos trabalhar com tudo que a gente viu até agora de geometria plana dentro das pirâmides. A gente vai conectar um monte de ideias aqui, de elementos, de ângulos, a gente vai entender toda essa lógica aqui, que ela é bem chatinha, tá bom? Aí nós vamos unir o útil ao agradável, ou seja, toda essa parte teórica aqui com a prática aí vai ficar muito mais fácil. Até lá!